tarde. Que a doce paz do nosso Senhor Jesus possa ser percebida no coração de cada um de nós. Primeiramente, eu gostaria de dizer que para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Não posso deixar de dizer do carinho com que eu sou recebido nessa casa. São mais que amigos, são irmãos. Estamos juntos nos trabalhos da doutrina. E hoje a gente traz um estudo muito interessante, a começar pelo tema. Esse tema me foi proposto por uma casa de São Pedro da Aldeia, e já tem algum tempo, eu estou repetindo então essa palestra aqui, porque a gente observa muita gente, inclusive amigos, companheiros espíritas, não digo frequentadores, digo espíritas, que estão estudando, que estão trabalhando na doutrina já há algum tempo, e que a gente observa muita gente ainda com medo da morte. A gente costuma dizer que a doutrina espírita é uma doutrina esclarecedora, é uma doutrina confortadora. E isso é a pura verdade, porque ela conforta à medida que esclarece, porque a gente só pode aceitar aquilo que a gente entende. Então, a partir do momento que a gente entende o porquê das coisas, a gente aceita com mais facilidade. E é o que acontece, porque vamos dizer assim, das bases dos postulados da doutrina espírita é justamente com relação à vida espiritual, à vida após a morte. Então a doutrina espírita, ela vem nos mostrar que a morte simplesmente não existe. O que seria a morte para a doutrina espírita? Seria um retorno para casa, a volta para o lar, porque nós não podemos nos esquecer que nós não somos daqui, nós estamos aqui por algum tempo, mas que todos nós um dia voltaremos para casa. Isso significa dizer que cada um de nós somos viajantes que temos já conosco uma passagem tirada, uma passagem de volta para casa. Para uns essa volta acontece mais cedo, para outros demora um pouquinho mais, mas todos nós vamos voltar. E que a gente possa se acostumar com essa ideia, se acostumar de uma forma natural. Porque a partir do momento que a gente vai se familiarizando com isso, porque a gente observa, às vezes, um pavor tão grande das pessoas com relação à morte, que as pessoas, elas evitam, não querem falar, batem na boca, e é aquela coisa de tentar fugir de uma coisa que a Joana de Ângeles nos diz, que ao longo das nossas fieiras reencarnatórias, nós vamos fazendo dentro de nós construções. Essas construções devem-se a todo aquele aprendizado, tudo que a gente vivencia, tudo que a gente experiencia, nós vamos acumulando sob a forma de conhecimentos, esses conhecimentos ficam arquivados no nosso campo mental. Segundo o Dr. Jorge Andréa dos Santos, mais precisamente no nosso inconsciente arcaico, sob a forma de vórtices vibratórios, energia. Isso significa que tudo que eu aprendo, tudo que eu experiencio de bom ou de ruim, fica arquivado no meu inconsciente. E uma dessas construções que nós fomos realizando ao longo dessas várias existências foi justamente sobre a morte. O que foi passado para a gente? Que a morte é o fim, a morte é um aniquilamento. Foi isso que a gente aprendeu da morte desde pequeno. Então, muitas pessoas trazem isso dentro de si e daí esse medo, esse pavor. E a doutrina espírita agora, ela vem nos mostrar justamente que nós não temos que ter esse medo. Eu vou mostrar aqui, vocês vão ver, todos nós deixamos um lugar, uma cidade espiritual, uma colônia. Lá nesse lugar, a gente tinha um lar, melhor dizendo, nós temos um lar.
Nós temos uma família espiritual que um dia retornaremos. Então é a volta para casa. Então esse estudo eu utilizei para fazer essa abordagem sobre o retorno à vida espiritual, o livro Voltei, que é um livro conhecido da maioria de todos, mas algumas pessoas ainda não conhecem, e eu recomendo esse livro. Leitura fácil, muito interessante, é um relato, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós vamos ver aqui slides, né, que são um trabalho, são desenhos do Mozart Couto, do Estúdio Cena e Ação, uma produção da Sociedade Espírita Mãos Unidas. Nós temos autorização da Federação Espírita Brasileira para exibição desse slide. Essa é a capa do livro, para quem não conhece. Então está ali, Irmão Jacó. Irmão Jacó é o espírito que ditou esse livro, que foi psicografia do Francisco Cândido Xavier. Irmão Jacó é um pseudônimo que Frederico Figner, que foi um dos diretores da FEB, chegou a ser, na sua época, vice-presidente da FEB, adotou esse pseudônimo para escrever esse livro. Então, nós temos aqui um resumo do livro, que já falei, Frederico Figner, ele era um espírita atuante, mais de 40 anos como tarefeiro, tarefeiro espírita atuante. Ele era, inclusive, doutrinador, esclarecedor em reuniões mediúnicas, foi diretor da FEB, e ele se comprometeu em dar notícias aos seus amigos assim que ele desencarnasse. Ele queria dizer, ele queria relatar o que a alma experimenta, como são esses momentos do nosso desencarne. O que acontece com a gente? O que a gente sente? Como é que acontece? De que forma? Então, isso foi um compromisso que, quando ele chegasse no plano espiritual, ele ia dar mensagens falando a esse respeito, né? Então, no seu depoimento, conforme o seu depoimento, o que aconteceu no seu desencarne não foi bem como ele imaginava. Ele imaginava que logo que desencarnasse, ou a gente ia para as esferas superiores, ou então ele ia guardar o julgamento, porque ele, apesar de espírita, ele tinha isso. Ele achava que a gente ia passar por uma espécie de julgamento, aonde ia ser definido o nosso futuro. Então ele diz para todos nós que não se acreditem quitados com a lei, atendendo a pequeninos deveres de solidariedade humana. É preciso mais, muitos espíritas, a gente vê isso em outras religiões, nós achamos que vir à casa espírita uma vez, assistir a palestra, tomar o passe, tomar a água fluidificada e sair daqui quite, com a minha consciência, com o meu dever. É preciso bem mais que isso. É preciso a gente vivenciar o que a gente aprende, os conhecimentos que nos são trazidos por essa doutrina. Então vamos ver, logo nesse primeiro slide, mostra que quando ainda doente, né, ele assumiu esse compromisso, e ele, assim que desencarna, ele ficou naquela ansiedade muito grande para dar a comunicação. Ele visitou várias, pedindo aos mentores, pedindo que fosse levado às reuniões mediúnicas. Ele foi em várias instituições espíritas e estava encontrando uma dificuldade muito grande. E ele começou a achar até que estava faltando um pouco de boa vontade dos mentores. E os mentores explicando para ele que era preciso ele aguardar um pouco mais, tentando
passar para ele que uma comunicação mediúnica não é assim uma coisa tão fácil como se pensa. Inclusive nós temos no livro de André Luiz, Missionários da Luz, no primeiro capítulo, que se intitula O Psicógrafo, André Luiz nos fala da dificuldade da comunicação por parte dos médiuns, dos encarnados, mas a dificuldade também dos desencarnados, dos espíritos, que são aqueles espíritos comunicantes. Dificuldades fluídicas, de sintonia, e isso aconteceu com ele, até que ele foi, pela insistência, ele foi levado a Uberaba, e numa reunião mediúnica em que o Chico Xavier estava, ele consegue dar a comunicação que ele tanto ele ansiava. Então nós vemos aqui já ele, o irmão Jacó, um desenho, um slide, acompanhado dos mentores e o Chico Xavier aqui. E é onde se deu essa comunicação. Então, aqui, esse segundo slide, a gente vai mostrar nos momentos em que ele começa o transe, o desencarne propriamente dito. Nós estamos vendo aqui o seu mentor, irmão Andrade, já dando passes longitudinais, preparando ele para o desligamento fluídico, né? Então, o irmão Andrade, seu guia espiritual, ajudou no desencarne. Ele sentia, e ele faz um relato, é lógico que a gente aqui não tem condições, até pelo tempo, de detalhar tudo que o livro nos passa, mas ele faz um relato do que aconteceu com ele naquele momento. Ele sentia 2 corações batendo, a sua visão se alternava, tinha horas que era uma escuridão completa, horas que parecia um nevoeiro, horas que ele via alguma luz. Ele sentia um peso, ele diz que sentia um peso muito grande no peito, que ele tinha uma dificuldade muito grande de respirar. Ele tentava se mexer, ele queria se movimentar, mas parece que tinha uma tonelada nas mãos, ele não conseguia se mexer. Então ele faz um relato, né, da visão, dessas sensações, e aí a gente vai fazer aqui agora no livro dos Espíritos, questão 163, nós temos 3 perguntas que falam desse momento. Na pergunta 163, Allan Kardec pergunta aos espíritos: a alma, assim que deixa o corpo, tem consciência imediata de si mesma? E os espíritos respondem: consciência imediata não é bem o termo, pois que a alma experimenta uma perturbação espiritual. Então a gente vai ver o que é essa perturbação espiritual, que os espíritos dizem que assim que a gente deixa o corpo físico, a gente experimenta. Seria uma espécie de um torpor, uma confusão mental, né? O espírito é como se uma pessoa, se nós estivéssemos num sono profundo, dormindo, e viesse alguém rapidamente acordasse a gente, é naquele momento que a gente fica meio atordoado, sem saber o que está acontecendo. É assim que o espírito ele passa esses momentos. Ele fica como que aturdido, sem saber bem o que está acontecendo. Na pergunta seguinte, Kardec pergunta se essa perturbação espiritual, ela é da mesma duração e na mesma intensidade para todos os espíritos. E os espíritos vão responder que não, que essa perturbação espiritual, ela é de acordo com o grau evolutivo de cada um. Os espíritos que já em vida física, na existência física, levaram uma vida, já se espiritualizaram, já estão mais depurados, eles têm uma facilidade maior nesse momento. Eles passam desse momento sem sentir muito essa vibração. Agora, o homem carnal, aquele homem que passou a vida toda ligado aos gozos materiais, aquele que ainda tem muito
arraigado, às coisas da matéria, esse pode experimentar essa perturbação numa intensidade muito grande e num tempo muito maior. E a gente vê aí, por exemplo, que existem espíritos em que a influência da matéria é tão grande sobre eles, que eles se demoram, anos e anos, sem se darem conta que desencarnaram. Continuam agindo, frequentando os mesmos lugares que frequentavam, o trabalho, os seus lares, fazendo as mesmas coisas que faziam, pois que eles se julgam vivos. Eles ainda experimentam as mesmas sensações da matéria conforme estavam encarnados, por isso que eles não conseguem distinguir. E a gente vê, quem trabalha em reunião mediúnica, isso é comum a gente ver que chegam espíritos, às vezes, que estão anos e anos no plano espiritual, desencarnaram, mas não sabem que estão desencarnados. Pensam que ainda fazem parte do mundo material. Ao passo que a gente pode ver, vamos dar um exemplo que todos sabem, Chico Xavier, por exemplo. Chico, ele já era tão desprendido da matéria que nos últimos anos da vida física dele, ele já vivia quase que simultaneamente nos dois planos, tal a facilidade de desprendimento. Então, um espírito jamais esclarecido, já, vamos assim dizer, liberto das influências da matéria, nesse momento, ele quase não experimenta ou não experimenta nenhum tipo de perturbação espiritual. Então, de repente, viu-se à frente de tudo que realizou. Ele conta que começou a passar diante dele como se ele tivesse um imenso telão, um telão fluídico, um telão de cinema, todos os atos da vida dele, na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional, o que ele fez de bom, o que ele fez de errado, tudo aparecia ali. A gente vê aqui, olha, por exemplo, situações do cotidiano, da vida dele. Então, todos os atos passavam assim, como se fosse um cinema em alta velocidade, né? As ideias mais insignificantes, os mínimos atos desfilavam em uma velocidade vertiginosa. Tentou orar, mas não teve coordenação mental. Chorou quando viu o vulto da sua filha Marta, aconselhando a que ele descansasse. Então, olha, ele tentou orar, mas não conseguiu. Essa perturbação, ele não conseguia concatenar as ideias. Mas aí entra uma outra, eu falei dessa pergunta 163 sobre a perturbação espiritual. Na 164, que Kardec pergunta do tempo, da duração dessa perturbação, e a pergunta 165 diz assim: o conhecimento da doutrina espírita influencia no tempo de duração dessa perturbação? E os espíritos dizem que sim, que influencia muito, pois que o espírito já sabe de antemão o que está acontecendo com ele. Então ele tentou orar e não conseguiu, mas ele era espírita, ele sabia que ele já estava desencarnando, lembrou-se de livros de Ernesto Bozano, livros de André Luiz. Nós sabemos que no livro Obreiros de Vida Eterna, nós temos lá o relato do desencarne de Dimas. Então ele tinha lido isso, ele sabia que ele estava nesse momento, e o que ele faz? Ele persevera. Ele lembra-se de Jesus, naquele momento em que Jesus estava com os discípulos na embarcação, e aquela tempestade, Jesus dormia no barco, e os discípulos nervosos, achando que a embarcação ia sossobrar. Então ele lembra de Jesus e faz um esforço e consegue orar. Consegue fazer a oração. E quando ele diz no livro que quando ele consegue orar, o que acontece? Ele vê a filha na frente dele. Aí foi assim uma emoção muito grande. Porque é isso que vai acontecer com a gente. Vocês sabem, quando alguém da nossa família está chegando,
vai nascer um neném, nós vamos à maternidade para receber aquele neném, não é verdade? Quando a gente volta para o plano espiritual, os nossos parentes vêm nos receber também. Nenhum de nós vai ficar só nesse momento. Então, vocês veem, já tinha ali o irmão Andrade, que era seu guia espiritual. Ele também agora conseguiu divisar a sua filha, né? Então, durante aquele momento, ele consegue ver assim o seu corpo físico. Ele se via fora do corpo, ainda não assim entendendo muito bem o que estava acontecendo, e ele já via assim que o corpo estava deitado, ele estava de pé, mas ele ainda ligado. Vocês podem ver aqui, olha, o fio, aquilo que a gente chama fio de prata, que nós sabemos que é um prolongamento do perispírito. É um laço que ainda estava prendendo ele, né? Então tentou falar e se mexer, mas os músculos não obedeciam. Viu-se em duplicata, com o fio prateado ligando ao corpo físico, e precisaria mais tempo para o desligamento. Aí ele consegue já um pouco mais depois, um pouco depois, a capacidade visual dele melhora à medida que ele tomava os passes, né? Porque nesse momento os mentores, os benfeitores espirituais estão dando passe, fazendo o desligamento dos laços fluídicos, e à medida que esse desligamento vai sendo feito, o espírito vai assim recuperando um pouco de lucidez. Bezerra de Menezes, ele consegue, porque vocês veem, olha, quem veio ajudar no desligamento dele foi Dr. Bezerra de Menezes. E ele, nesse momento, ele consegue identificar os dois, o seu guia espiritual e Dr. Bezerra de Menezes. Tentou cumprimentá-los, mas ele não conseguiu, ele não conseguia ainda falar. Então, ele continuava no ambiente, ele estava no ambiente doméstico, e o Dr. Bezerra de Menezes diz que era necessário tirar ele dali para facilitar o desprendimento fluídico. E foi explicado para ele, depois no livro explica, mais tarde foi dito, que aquele ambiente estava impregnado de fluidos gravitantes. Então, foi explicado que todos os nossos objetos, os objetos materiais, eles ficam imantados de fluidos. E aqueles objetos, os livros dele, todos os objetos estavam imantados com um fluido pessoal, com um fluido animal, que aquele fluido se coadunava com as emissões mentais dele, e isso dificultava o desprendimento. Então o Dr. Bezerra de Menezes diz que era necessário tirar ele dali e levá-lo a um outro lugar para que pudesse ser, para facilitar. E para onde então eles levaram o nosso irmão Jacó? Para perto da praia. Ele foi levado para o mar, né? Ele foi levado para o mar para renovar as suas forças. As dores desapareceram, ele descansou. Teve a sensação de haver rejuvenescido e notou que estava ainda com trajes impróprios. Então, qual a importância do mar nesse momento? A gente sabe que o mar é um dos maiores repositórios de fluidos salutares, fluidos da natureza, assim como as florestas, as árvores, a mata, aquela brisa, aqueles fluidos que vêm do mar, quando ele recebia aquele vento, aquela brisa, ele relata no livro que era como se ele estivesse tomando um remédio revigorante. Aquilo ali, a cada brisa daquela que ele respirava, ele ia se sentindo rejuvenescido. Diz mesmo que as forças dele voltaram, ele sentiu vontade de dormir. A sua filha sentou, colocou ele no colo, e ele disse que ali
ele conseguiu dormir, um sono tranquilo. Não sabe quanto tempo, ele diz que não sabe por quanto tempo ele dormiu, mas diz que quando ele acordou, ele era outra pessoa. Inclusive, já continuava, já podia falar, já podia se expressar, já podia se movimentar, ficou de pé. E ele olhou, viu que ele estava no mar, na praia, de pijama, e ficou envergonhado, pediu que dessem para ele uma roupa adequada. E aí os espíritos vestiram ele com terno cinza, e aí, como ele já estava assim, restaurado de suas forças físicas, melhor dizendo, suas forças espirituais, então levaram ele de volta ao velório que estava acontecendo. Então, na volta dele, na saída do mar, eles vinham pelo calçadão e disse que vinha uma senhora andando também em direção contrária. E ele, ainda amparado de um lado e do outro, ele viu que aquela senhora chegou ao encontro dele e passou por dentro dele, e ele se assustou. Então, disseram para ele, ele viu que a senhora passou por entre ele, mas não teve sensação nenhuma, não aconteceu nada, ele não sentiu nada. E explicaram que ele estava agora numa dimensão diferente, por isso que tinha acontecido. Então, foram para o velório, mas lá ele experimentaria algumas sensações que iam incomodar ele. Eram as emissões mentais, os pensamentos dos encarnados. Vamos ver por quê. Então, no velório, Jacó analisou as dificuldades e as lutas de um morto, entre aspas, que não se preparou para aquele momento. Os comentários divergentes a seu respeito provocavam-lhe perturbações passageiras. Continuava ligado ao corpo. E Bezerra esclareceu que não é possível libertar fluidicamente os encarnados rapidamente. Depende da vida mental e dos ideais ligados à vida terrestre. Então, ele chegou lá no velório, vocês podem ver, ele está aqui, olha, do lado com a sua filha, aqui está o caixão com o corpo físico, nós estamos vendo ainda o laço fluídico, e aqui Dr. Bezerra de Menezes fazendo o desligamento do último, porque as equipes socorristas são os espíritos que são encarregados do desligamento fluídico, eles começam esse desligamento de baixo para cima, e o último centro de força a ser desligado é o coronário. Então, é o que acontece aqui. Nós estamos vendo o Dr. Bezerra de Menezes cortando os últimos laços. Nós podemos observar aqui alguns espíritos desencarnados e aqui parentes, pessoas encarnadas. Mas ele relata no livro que as vibrações fruto das conversas, dos pensamentos daqueles que estavam ali, traziam para ele uma impressão muito penosa. E eu queria abrir aqui um espaço para falar, isso é uma coisa que acontece muito, a gente repara, nós somos convidados, às vezes, um amigo ou um parente nosso desencarna, nós somos convidados a um velório, somos convidados a ir a um enterro de um amigo, a gente chega na capela e às vezes está cheio, lotado, e você olha um vozerio, uma conversação, sabe, e é gente conversando do jogo, do futebol, do clássico da semana passada, outro grupo ali conversando da novela, do último capítulo. Poucas são as pessoas que se mantêm em oração, que chegam perto ali, fazem uma oração respeitosa e se mantêm em silêncio mental. Isso é uma falta de caridade muito grande. Ele disse que fazia mal para ele porque ele estava vendo pessoas que ele tinha como amigos dele falando mal dele, falando sobre vários tipos de conversas banais, sabe? Então, aquilo tudo fazia mal a ele. A gente agora vê ele já
desprendido. Olha, já não tem mais o laço fluídico. Então foi cortado o último laço e o que aconteceu? Ele já se sentiu melhor. Foi orientado a não se aproximar muito do caixão com o seu corpo material. Mas ele começa a andar, passear pelo velório e ele começou a observar o que as pessoas comentavam, o que diziam. Tinha gente falando, comentando dos custos do enterro, que era um enterro luxuoso. Ele, vocês sabem, ele morou no Flamengo. A casa onde ele viveu ainda existe até hoje. Ele era um comerciante rico, mas muito conhecido no bairro porque ele ajudava, praticava caridade, ajudava muita gente. Então, ele tinha posses. E aí, muita gente comentando, fazendo comentários: olha que luxo, olha o caixão, olha quanto dinheiro está se gastando. Aquilo tudo fazia mal. Aí ele chega perto, aqui nós vemos duas entidades desencarnadas. Esses espíritos aqui eram espíritos obsessores que durante muito tempo obsidiaram uma jovem de 19 anos. Ele era doutrinador durante muito tempo, eu falei isso, e ele tinha doutrinado esses dois aqui durante muito tempo. Eles chegaram perto no velório e falaram: Ih, olha quem está aqui, é o velho Jacó. Queria ver a cara dele, ele que era o dono da verdade, que vivia falando para os outros que é assim, que é assado, quero ver como ele está agora. Ele sentiu vontade de ir lá rebater, e aí foi desaconselhado. Então, espíritos, entidades até menos elevadas, não viam ele por causa da diferença de frequência vibratória. A gente sabe que tem os espíritos inferiores, eles vibram numa frequência que não podem ver os espíritos com uma condição um pouco melhor. Então ele se aproxima desses espíritos, eles não estavam vendo ele, mas mesmo assim ele quis ir lá rebater, falar, mas ele não o fez porque ele foi desaconselhado. Saindo do velório, ele vê num carro, saindo uma luz muito forte, uma luz muito bonita daquele carro, e ali dentro daquele carro tinham pessoas que estavam numa oração por ele, uma oração sincera, humilde, e foi ali a primeira vez que ele viu algumas pessoas ali se reunindo e orando por ele. E ele relata no livro a sensação que a prece era como um refrigério para ele, era um bálsamo, um remédio. Aí ele chega a se ajoelhar para receber aquelas emanações, fruto da irradiação da prece que estavam fazendo por ele. Olha, isso lá fora. Então, o cortejo saiu em direção ao cemitério, aconselharam ele a não participar, não ir ao cemitério, e ele acompanhou de longe. Então, foi dado a ele a permissão para ele ir ao seu trabalho, ir ao seu lar, se despedir, olhar pela última vez, e foi marcada uma reunião na praia, porque Dr. Bezerra de Menezes iria presidir uma comitiva com vários espíritos recém-desencarnados de volta à colônia espiritual de cada um. Então, a gente está vendo aqui de tarde na praia, olha aqui, vários espíritos recém-desencarnados, ainda prostrados, de cabeça baixa, mas vocês percebem que todos eles têm um mentor do lado. Ninguém está só, olha, ele está aqui com a sua filha ao lado, esse aqui tem aqui, olha, os mentores aqui ajudando. Em todo momento, os espíritos, eles têm a companhia, eles
têm o amparo de um guia espiritual, de um espírito ajudando. Ninguém nesse momento da desencarnação vai estar só, largado. Então aquela comitiva se reuniu, Dr. Bezerra de Menezes deu a orientação, explicando que eles iam fazer uma travessia, iam fazer uma viagem de volta ao plano espiritual e que era necessário que todos mantivessem uma postura mental positiva, confiante, né? Então pediu para todos, se reuniram, fizeram uma oração e começaram essa viagem de volta para casa. Antes da viagem começar, a professora, minutos depois, respeitável senhora chegou acompanhada de benfeitores e saudou a todos. Jacó viu uma luz irradiando do seu tórax e sentiu inveja. Marta o repreendeu. Bezerra fez uma preleção informando que aqueles que não tivessem serenidade teriam dificuldades no caminho que seria percorrido até a colônia espiritual. Essa professora, ela não era espírita e ela nem era uma evangélica, uma católica, frequentadora mas ela era uma pessoa que vivenciava, praticava caridade no seu dia a dia. Ela tratava os seus alunos, acolhia os seus alunos como filho. Ela era respeitadora, respeitava os direitos dos outros, ajudava sempre, fazia o bem. Olha o semblante dela. Ela tinha uma luz que resplandecia do tórax dela, enquanto vinham os outros ali, sabe, passando por aquela prostração. Ele ficou com ciúme, porque ele viu aquela senhora que tinha uma luz muito forte do plexo do tórax dela, e ele olhou para ele não exalava luz, nem irradiava luz nenhuma. Então, até a filha repreendeu ele. Então eles começam a viagem de volta, passando por regiões umbralinas. A caravana seguiu sobre vasto abismo de trevas, numa região vulcânica. Formas monstruosas surgiam espaçadamente. Bezerra pediu silêncio, calma, prece e decisão, sobretudo o esquecimento de faltas graves do passado, para não cair em sintonias perigosas. Então eles estavam passando por uma região vulcânica, uma região umbralina. Tinham os espíritos ali, até com aquelas formas monstruosas, que ficavam gritando, que ficavam provocando, que a gente chama, aquilo que a gente conhece como petardos mentais. E o doutor Bezerra de Menezes ia à frente, comandando aquela caravana que ia volitando, baixo, numa altura baixa, ia devagar, mas ia sobretudo em segurança, pela força mental, pela capacidade mental do doutor Bezerra de Menezes. Todos eles eram sustentados. Mas Dr. Bezerra de Menezes pede a todos que mantivessem o pensamento elevado, o pensamento reto, o pensamento positivo, para não entrar em sintonia com aqueles espíritos que ali estavam. E eles chegam numa ponte. Quando chegam numa ponte, eles veem uma luz muito grande, uma luz linda, uma luz bonita. E aí, na entrada dessa ponte, tinham espíritos ali, olha, gritando, tentando impedir que a caravana passasse por essa ponte. Foi então que um dos membros dessa caravana começou a gritar: eu sou um assassino, eu não mereço ir para esse lugar, eu não mereço essa luz, porque eu sou um assassino. Então ele entrou numa faixa vibratória inferior. Ele tinha realmente, numa vida passada, esse espírito, ele tinha sido um assassino, mas já tinha expiado aquela falta. Então o doutor Bezerra de Menezes, com calma,
pede a caravana para, ele pede ao um componente, no caso, quem fez foi o próprio irmão Jacó, pediu que o irmão Jacó fizesse uma prece, foi feita a prece, aí a calma, a serenidade foi restaurada e eles conseguiram atravessar. Aí, eles atravessam essa ponte, e o que eles encontram do outro lado da ponte? Uma paisagem diferente. A paisagem se modificou após a ponte. A atmosfera se tornou leve e marginada de flores. Algumas dessas flores emitiam luzes. Amigos ligados a alguns do grupo chegaram com tochas acesas, entoando cânticos jubilosos. Um grupo de crianças, tal como aves, vieram buscar a professora para uma outra esfera. Então, assim que eles chegaram, eles foram recebidos por espíritos, cantando, entoando cânticos com tochas. Foi uma recepção deles. Os amigos vieram receber a professora. Vieram crianças volitando como aves, né? E essa professora ia para uma esfera superior, ela não iria ficar ali. E aí a caravana foi prosseguindo, e eles iam passando pelas casas. À medida que iam passando pelas casas, os parentes iam chamando. Aí a caravana parava e cada um daqueles saltava e ia para o encontro, melhor dizendo, para o reencontro com seus parentes. E assim acontece com ele. Velhos amigos vieram receber. O agrupamento prosseguiu volitando. Apareceram espaçosas moradias. Alguns amigos chamaram pelo seu nome, e Jacó os reviu com alegria. Deu notícias de amigos comuns que ficaram na terra. Guilhom interrompeu, alegando que teriam tempo para conversar, mas que no momento era preciso repousar. Então ele veio ser recebido por amigos. Guilhom é o Guilhom Ribeiro, que foi presidente da FEB. E outros amigos como Luiz Saião, Inácio Bittencourt, que foram diretores da FEB, que foram contemporâneos dele, esses amigos vieram receber. Ele ficou numa alegria muito grande de rever aqueles amigos. Ele deu notícia de amigos que estavam ainda na terra, pediu notícia de outros amigos. Aí eles falaram: olha, calma, nós vamos ter muito tempo para matar a saudade, para conversar, mas agora é preciso que você vá descansar. E assim ele o fez. Então, em repouso, de volta ao lar, Jacó ingressou numa casa acolhedora. Vocês lembram que no início da palestra eu falei que a morte era a volta para casa, que nós deixamos uma cidade, uma colônia, e nessa cidade nós deixamos um lar, deixamos uma família. Agora ele volta para o lar dele, foi recebido pela mãe Frida, só que ele não reconheceu a mãe, que estava com uma aparência diferente, mais remoçada, rejuvenescida, e ele ainda cansado, ele ainda meio prostrado no momento, mas logo depois ele reconheceu a mãe. Então, ele viu que era uma casa acolhedora, nada luxuoso, mas ele se sentiu em casa, e aí foi muito cansado, foi levado para um quarto, aonde ele deitou e dormiu. E dormiu por bastante tempo. Quando ele acordou, o seu guia espiritual, o irmão Andrade, veio para conversar com ele, porque ele tinha muitos questionamentos, muitas dúvidas. Ele perguntou por que naquela travessia eles iam volitando, mas volitando tão baixinho, e por que a caravana ia tão lenta. E queria saber também por que ele já estava desencarnado, mas não lembrava do passado. Inclusive nem lembrou da sua mãe.
Aí foi explicado para ele que os espíritos vão recuperando a memória das vidas passadas, mas isso é uma coisa gradual, isso é gradativo e de acordo com o grau evolutivo de cada um. Então, quando a gente voltar para o plano espiritual, não vai ser assim que instantaneamente nós vamos recuperar isso vai se dar de uma maneira gradativa. E quanto à volitação, a gente sabe que a volitação é fruto da força mental, né? E que foi explicado ali que tinham vários espíritos ali numa condição ainda de prostração, eram recém-desencarnados, estavam ainda sem a sua força, e eles estavam sendo sustentados pelo Dr. Bezerra de Menezes. Por isso que eles iam baixo, eles iam devagar, mas eles iam em segurança, que era o principal, né? Então, aí ele levantou e foi levado, foi mostrando, ele foi conhecer o seu lar, né? Foi sendo apresentada na nova moradia espiritual. Jacó mostrou o desejo de trabalhar, ele queria, chegou logo e falou, olha, eu quero trabalhar. Aí falaram para ele, você vai, mas tem que esperar um pouco, no momento certo. Então, perguntou também sobre os tribunais de julgamento e esclareceram para ele que não existiam. Vocês veem, ele, apesar de espírita, ele estava esperando que ele ia para um tribunal, aonde ia ser julgado por juízes. E disseram para ele que nenhum juiz ia vir julgar ele, que isso iria acontecer pela sua própria consciência. É a nossa consciência que vai ser o fiel da balança. Essa consciência, a nossa consciência, ela é melhor do que qualquer juiz. Porque tudo que nós fizermos de bom, mas aquilo que a gente fizer de errado também, vai ser apontado por essa consciência. Então, depois do desencarne, o nosso acerto de contas vai ser aqui. Porque quando a gente erra, quando a gente transgride as leis de Deus, as leis naturais, a gente faz mal a outro. É verdade, mas em primeiro lugar, nós estamos maculando a nossa própria consciência. E a nossa consciência depois vai apontar, né, os nossos erros. Então Jacó foi levado assim para conhecer a colônia, e ele ficou encantado, né? Se surpreendeu. As casas, elas eram amplas, as casas eram grandes e se distanciavam uma das outras. Ele notou que era tudo muito bem elaborado, as ruas largas, espaçadas. Notou também que não tinha luxo, mas eram todas elas muito acolhedoras, né? Indicando que havia um planejamento prévio. A sua filha Marta disse que ele recebeu permissão para morar com ela. Ele ia morar com a filha e ficou muito feliz com isso. E ele também reparava sempre halos de luz saindo da sua filha, do seu mentor, e ele sempre olhava para ele e via que do peito dele não saía luz nenhuma. E aquilo deixava ele muito incomodado. Ele ficava ali com aquela coisa porque ele não tinha luz, né? Então ele continuou conhecendo a colônia, foi levado aonde a filha dele trabalhava. Ela trabalhava numa escola, levou ele para conhecer a escola, as crianças. Ela trabalhava com crianças que estão sendo preparadas para reencarnar. Então, ele conheceu, achou tudo muito bonito, viu a colônia, viu o templo, quis ir no templo, mas não foi permitido, só depois de 30 dias que ele poderia ir. Então, Jacó viu instituições consagradas ao bem coletivo. Na terra, ele tinha sido comerciante. Então, ele estranhou que ali, ele não viu nenhum comércio. Ele
falou, olha, não vejo nenhuma loja, não vejo comércio nenhum, mas via sempre muitas instituições consagradas ao bem coletivo, ao bem comum. E viu também, reparou, que as pessoas sempre com uma fisionomia muito tranquila, muito serena, com um ar de paz. E foi falado para ele que aquela colônia era uma colônia espiritual de emergência, situada numa região umbralina, numa esfera umbralina. Como a gente sabe que nosso lar é uma colônia ainda situada numa esfera umbralina. Essa colônia também é uma colônia espiritual de emergência, mas ele notou o ambiente de paz, o semblante das pessoas, né? Então, na segunda noite, ele recebeu a visita de Guilhom Ribeiro e de Caibar Schutel, seus amigos. Foram visitar eles. Ele reparou que eles estavam remoçados, né? Rejuvenescidos, né? E disseram que não viviam naquela colônia. Eles viviam em outras esferas espirituais. E falaram para ele, ele queria muito saber de outros amigos, né? E eles foram dando notícias, dizendo de amigos em comum, e disseram que eles não estavam mais ali, mas quanto a Saião, Luiz Saião, Bittencourt Sampaio e Bezerra de Menezes, eles ainda estavam nessa esfera porque eles pediram para ficar. Todos nós sabemos que o Dr. Bezerra de Menezes, por 2 vezes, recebeu a visita da emissária de Maria, que chegou para ele, dando a notícia de que ele iria para uma esfera mais elevada. Celina, a emissária de Maria, então fez o convite e ele fez uma rogativa, pedindo que fosse levada a Maria, pedindo permissão para que ele continuasse aqui na terra, trabalhando pela caridade, trabalhando pelos sofredores. E nós sabemos que o Dr. Bezerra de Menezes, ele está nas regiões mais, vamos assim dizer, mais trevosas, acolhendo, socorrendo, amparando, ajudando, por vontade dele. Por 2 vezes ele pediu. Então, explicaram isso para ele, que a maioria desses espíritos que ele tinha conhecido já não estavam mais naquela esfera, mas alguns ainda estavam porque pediram. Aí convidaram ele para voltar, fazer uma visita de volta à crosta terrestre. Falaram com ele, vamos voltar ao Rio? Vamos fazer uma visita ao Rio de Janeiro? E aí ele topou. Ele falou que sim, vamos. Então, amparado por Guilhom Ribeiro e pelo Caibar Schutel, eles começaram a volitar. Só que agora, ele notou que eles estavam volitando numa altura muito grande e numa velocidade superior. E foi dito para ele que assim como os aviões possuem rotas aéreas, os espíritos possuem rotas espirituais, que facilitam os deslocamentos de um lado para o outro. Então os espíritos se utilizam dessas rotas e chegam mais rápido aos lugares. Então em poucos minutos ele chegou ao Rio de Janeiro. Chegando no calçadão, ele estava tão esfuziante, ele estava tão alegre que ele queria se materializar para falar para as pessoas que a morte não existe, né? E aí eles começaram a passear pelo calçadão e começou a observar que todos os encarnados têm ao seu lado companhias espirituais. Então, foi mostrado para ele que, infelizmente, a maioria está acompanhados de companhias ruins. São poucos os que, como está vendo esse casal aqui, olha, esse casal está acompanhado por um guia espiritual, um mentor, está ali amparando eles, protegendo. E ele viu, por exemplo, um homem, e ele se horrorizou com aquela companhia espiritual daquele homem, perguntou por quê.
Aí os seus amigos, o Caibá e o Guilhom Ribeiro, falaram, olha, é possível a gente identificar só com um breve olhar. E falaram que esse homem aqui, ele era um toxicômano. E esse espírito aqui é aquilo que eles chamam de, é um verdugo espiritual, mas que eles chamam de vampiro espiritual. Porque ele está sugando o fluido vital daquele encarnado. Aí ele perguntou, mas o porquê disso? Por que acontece isso? E aí os amigos dele disseram, Jacó, o homem desencarna, volta para o plano espiritual tal qual ele era. Se durante a vida física ele tinha o hábito de fazer uso de álcool, se gostava de todo dia ir ali tomar a sua cervejinha, se gostava de fumar, se gostava de fazer uso de drogas, ele volta para o plano espiritual e a vontade continua. Se ele estava acostumado a todo dia ir ali no bar tomar uma cerveja, ele agora desencarnou, mas ele continua com aquela vontade de tomar a sua cervejinha. Só que agora ele não pode mais pegar uma garrafa, botar ali o copo. Então, como é que ele faz para saciar aquela vontade? Ele vai se aproximar daqueles que tenham as mesmas vontades, daqueles que têm a comunhão de pensamentos, daqueles que têm os mesmos prazeres, os mesmos desejos. Isso significa que cada um de nós atraímos para perto de nós as companhias, segundo aquilo que a gente pensa, segundo aquilo que a gente sente e de acordo com os atos que a gente pratica. E aí ele pergunta, mas até quando que esses espíritos vão ficar andando ali perto de... E os amigos dele falaram, olha, até que a gente se disponha à mudança de hábito, até que a gente se disponha a mudanças de comportamento, né? Então, para encerrar, o nosso tempo já até se esgotou. Esse estudo, o que a gente ambiciona, se a gente pode falar dessa forma, desse estudo? Que a gente possa refletir assim, que a nossa vida física, nós estamos na matéria, não somos matéria, estamos na matéria durante algum tempo. Nós somos espíritos, somos energia, mas infelizmente a gente ainda vive como se fôssemos só matéria, só como corpo físico. Por quê? Porque a gente só dá quase que importância às coisas materiais. Um exemplo, o dia tem 24 horas. Quantas horas do dia a gente dedica à importância das coisas materiais? E quantas horas do dia a gente dedica às coisas espirituais? Quando muito, 1 hora, e às vezes nem isso. E a gente sabe que nós estamos num planeta que está numa transição para mundos de regeneração, e a espiritualidade nos diz que 2/3 da humanidade, não digo só encarnado, nós sabemos que a população espiritual do nosso planeta, a população total, é de mais ou menos 30 bilhões de espíritos, sendo que pouco mais de 7 bilhões estão encarnados e mais ou menos uns 23 milhões lá na erraticidade. Então, nos dizem os espíritos que 2/3 dessa população ainda se encontra em trânsito da irracionalidade para a razão. Ou seja, a grande maioria são ainda pessoas que não têm noção nenhuma ou quase nenhuma de espiritualidade. São pessoas que vivem a vida pura e simplesmente material. E vocês lembram que eu falei no início que nós estamos com uma passagem, com um bilhete de retorno de volta. Nós vamos voltar para o lar. E a gente precisa se preparar para essa viagem de volta. Se preparar de que forma? Isso é uma coisa que vocês já devem ter escutado. Nós vamos ter que fazer uma malinha. Quando a gente vai viajar,
a gente prepara uma mala. Nessa mala, a gente vai colocar coisas que a gente vai utilizar para o lugar para onde nós vamos viajar. Por exemplo, eu vou passar férias lá no Havaí. Aí eu vou botar na minha mala cachecol, gorro, luva. Não vou, porque eu não vou usar, lá é calor, é praia, é sol. Todos nós vamos viajar para onde? Para o plano espiritual. O que a gente vai precisar no plano espiritual? Joias, relógio, dinheiro, carro, bens. Nada disso. Nós vamos precisar de valores espirituais, tais como a compreensão, o perdão, a paciência, a benevolência. E são esses valores que a gente tem que ambicionar, que a gente tem que se preocupar em adquirir e ir arrumando essa malinha. Então, que cada um de nós possamos começar a refletir sobre isso. Como estamos vivendo? Será que nós estamos arrumando a nossa mala? Será que nós estamos nos preparando para esse momento? Né? E que a gente possa, então, começar a viver um pouco mais como espíritos, apesar de estarmos ainda na matéria. Muita paz a todos, que Jesus esteja sempre em nossos corações. Muito obrigado.